paz, gente! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Natália Andrade, pra quem não me conhece, e eu tô aqui pra continuar falando sobre aquele tema, o síndrome do pânico. Vamos lá. Bom, eu estou com alguns livros que eu já quero apresentar pra vocês no início, porque senão depois eu esqueço. Sobre alguns... esses livros, na verdade, foram livros que me ajudaram. O primeiro que eu li, na verdade, eu não tenho ele, porque foi uma pessoa que me abençoou me emprestando, eu não tenho ele. Chama Beleza ao Invés de Cinzas, é da autora Joyce Meyer. Ela fala sobre como Deus transforma a nossa vida em beleza, né? O que era cinza em beleza. É fantástico. Então, assim, foi o primeiro livro que eu li e comecei a me interessar pela escritora, né? E aí eu comprei um acervo dela. Eu vou mostrar hoje 4 pra vocês aqui, 2 pequenininhos e 2 maiores, que me ajudaram bastante também quando eu tava com pânico, tá? Esse aqui, que é Conversa Franca sobre Insegurança. Conversa Franca sobre Preocupação. Esses daqui são bem curtinhos, são tipo 100 páginas. Ele é bem fininho. Campo de Batalha da Mente, gente. Esse é fantástico. Vencendo a batalha em sua mente. Porque assim, a gente vai percebendo que a cabeça é a nossa pior inimiga, bem. Quando ela tem que ser, ela é a pior inimiga ou é a melhor amiga. As suas emoções. Administre suas emoções, também é dela. E não deixe que elas controlem você. Que é justamente isso, quando a gente tá numa crise do pânico, a gente fica numa guerra mental, assim, né? Uma guerra na nossa cabeça que é só Jesus mesmo na causa. E esses livros me ajudam muito, porque a Joyce, ela é cristã e os livros dela são sempre base de cristãos, né? De versículos da palavra de Deus. Então a base é essa, né? E nada melhor do que a gente ter como base a palavra de Deus, que é um manual para as nossas vidas. Amém? Bom, então já apresentei os livros para vocês no início, pra gente não esquecer. Mas a gente não pode também esquecer que o medo é a principal arma que o inimigo usa para parar a gente. A gente não pode esquecer isso. O medo, ele é super normal. O cérebro, ele produz o medo, né? O medo é bom para nos proteger. Mas por quê, né? Em que situações? Por exemplo, eu tô numa situação de perigo, sei lá, numa altura, alguma coisa vem contra mim, assim, sei lá, um carro vem na minha frente, eu tenho medo de alguma situação. Isso é normal, gente. O medo, ele tá na nossa vida. Existe o medo. Só que o medo em excesso é quando acontece a síndrome do pânico. E os sintomas do pânico, como eu já falei nos outros vídeos, a gente tem sudorose, a gente tem aquele coração aceleradíssimo, né? Parece que a gente tá correndo uma maratona. Então, sudorose, tem coração palpitando, aquele medo, aquela coisa que você der 3 passos. Eu me lembro quando eu sentava no sofá da sala, eu não podia dar 3 passos, porque eu achava que eu já ia morrer. E a gente percebe que a gente ouve falar disso já muito antes na Bíblia, nos tempos de antes. Eu tava meditando na palavra a respeito de medo, né? E eu descobri aqui sobre medo, sobre depressão, porque uma coisa vai levando a outra. Uma pessoa com excesso de medo, ela começa a ter uma vida privada. Ela começa a se isolar do mundo. Ela começa a não ter amigos. Ela começa a não fazer mais coisas fora da casa. Ela começa a não se arrumar mais, né? A gente, mulher, por exemplo, você não tem vontade de nada. Então, que vai levando a gente pra depressão, gente. Nada mais é do que a depressão. Quando você vê, você tá chorando. Eu vejo por mim. Cara, eu vi um dado essa semana e ouvi, eu acho que foi o meu pastor que falou, inclusive, que a cada 46 minutos uma pessoa se suicida. Eu fiquei impressionada com esse dado. Porque, assim, gente, é algo que, quando eu tava com pânico, eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou sair disso. Eu acho que isso nunca vai passar. E aí foi quando, né, eu comecei a meditar a respeito disso e ver que outras pessoas também já saíram.
e ver coisas que eu podia fazer para poder melhorar. E aí, meditando na palavra de Deus, falando sobre depressão, sobre pânico, eu vi em Salmos 55. Eu vou ler para vocês. Salmo 55 é um salmo de Davi. Vamos ver aqui. É 55, versículo 4. Eu achei até assim, bem muito parecido com quem teve ou tem o pânico, né? Então, Salmo 55, 4. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Era exatamente isso que eu sentia. E vendo o salmo de Davi, né? Como que Davi põe um salmo assim, por exemplo, na Bíblia, né? Tem um salmo desse de Davi na Bíblia. Davi é uma pessoa que, visto aqui, era muito depressivo. E talvez, acho que ele tinha pânico, né? Porque estremece no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Gente, quem tem pânico sabe. Você sente a morte. Se a morte é desse jeito, eu senti a morte. E tenho certeza que você também se sente assim. Toda vez que eu ia pro hospital, eu falava, nossa, hoje eu vou morrer. Não, de hoje eu não passo. Lógico que não com essa calma, com esse sorriso no rosto, né? A gente tem medo da morte, né, gente? Então, pânico, mas nada mais é do que exatamente o medo do medo. É medo de sentir medo. Então, do medo de sentir medo, eu não faço nada. Porque daí eu não vou sentir medo e aí eu me fecho. E aí começam a vir os sintomas de depressão. Normalmente, gente, as causas de depressão, de pânico, são, por exemplo, ressentimentos. O que é o ressentimento? A própria palavra já diz, reviver alguma coisa, reviver um sentimento, mexer na ferida, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Você deve lembrar de episódios que talvez tenham acontecido com você, que você vai falar assim, nossa, esse foi o estopim, porque eu tive vários estopins da causa do pânico. E aí você vai buscar depois a causa, né? Você só vai conseguir isso, obviamente, com a ajuda do psicólogo. Sozinho a gente não consegue pensar, principalmente nessa fase. Então, isso vai levando a gente para esse lado depressivo, né? Está fora do nosso propósito de vida, gente. É algo que eu ouvi também num vídeo do Lucinho. Nossa.